Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Esse programa que você pode assistir via o SBA, via TV Canal do Boi, ele passa simultaneamente no Facebook, na página do canal. E após uma semana, depois que termina a semana, ele vai para a página Programa Mercado Futuro no YouTube. E lá ficará. Portanto, você pode assistir tendo acesso à internet a hora que quiser, o dia que quiser e quantas vezes você quiser. Ok? Bem, tem um evento que é já tradicional aqui, acontece todo ano, acontece em São Paulo, mas é um evento de âmbito nacional, acho que internacional até, que é o Congresso da Associação Brasileira de Agribusiness, a ABAG. A ABAG é uma entidade que congrega as maiores empresas do agro brasileiro, as maiores mesmo, maiores em tamanho, e um número também grande de empresas, de associadas, são quase 100, pouco menos que 100. E esse congresso acontece tradicionalmente no mês de agosto, se eu não estou enganado. Até porque São Paulo, agosto é o mês que faz, costuma ser o mês mais frio do ano. Então, para a gente aquecer, tem o congresso da ABAG. Para eu conhecer, eu saber, vocês também, o que vai acontecer no congresso da ABAG 2018, pouco antes do plantio da maior safra brasileira 18-19, está aqui ao meu lado o diretor executivo da ABAG, já é diretor da ABAG há quase 5 anos, aproximadamente 5 anos, o Luiz Cornacchione, que você já conhece. Então, Luiz, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Diga-nos aí o que nós vamos ver no Congresso da ABAG, lá no World Trade Center. Bom, antes, obrigado pelo convite, é sempre muito bacana estar aqui no programa com você. Bom, nós temos uma edição agora de 2018, vai ser, como você disse, em agosto, exatamente, no dia 6 de agosto, que é uma segunda-feira. Né? Esse ano a gente vai tratar o tema de exportação, né? Vamos tratar o que fazer para a sustentabilidade da exportação do agronegócio brasileiro, que é um vetor importante, inclusive, para o próprio balança comercial do país. Né? Vamos tratar isso. Esse ano a gente tem uma novidade. Nós, no final do ano passado, fizemos uma parceria com a B3, com a Bolsa, Brasil Bolsa Balcão, não é certo? A gente está fazendo um congresso junto, quer dizer, um congresso ABAG B3, que está chamando, né? Isso é uma novidade importante, porque também a B3 traz uma experiência importante, principalmente na questão de mercado de capitais e mercado financeiro. Certo? E um dos temas que a gente vai tratar lá é financiamento, né, fonte de financiamento para o agronegócio, que é fundamental para você ter produção, para você poder crescer na exportação. Então, essa parceria deve trazer, inclusive, deixar o Congresso, que já é um evento importante, brasileiro, inclusive internacional, deixar o Congresso aí mais, vamos dizer assim, mais importante ainda e mais parrudo, vamos dizer assim, do que ele já vinha sendo. Não, eu acho legal essa coisa de se colocar financiamento e dinheiro. Por exemplo, outro dia eu recebi aqui ele é um administrador, acho que do maior confinamento brasileiro, 85 mil, 90 mil cabeças, capacidade por ano. Ele estava todo sorridente e falou isso aqui no ar. Você não está preocupado com o preço do milho, né? Porque o milho chegou a 50 lá atrás, mas no ano passado não caiu muito de 40, ele ficou 38, 37 por aí. Em algumas regiões foi a 20, evidentemente. Ele está todo feliz porque dos animais todos que ele vai confinar, ele já tinha comprado 60% do milho que ele vai utilizar. Isso nada mais é que mercado futuro de milho. Então eu acho legal que a BAG bote isso para rolar, porque é importante saber. Tem algumas ferramentas para você diminuir o risco, né? Não tem dúvida. Acho que tem uma coisa importante no Brasil, isso tem a ver com o momento que o Brasil está vivendo. Mas é um momento, digo, não político, lógico, mas é um momento econômico, macroeconômico do país. Tá, então, e cada vez mais você vai precisar de fontes de financiamento, além das fontes normais, que é o próprio Plano Safra, que é muito importante, isso é fundamental. Mas você tem outras fontes de mercado financeiro e mercado de capitais. Quer dizer, aí sim, e essa experiência que a B3 traz nesse segmento é fundamental para a gente discutir, como eu disse, o primeiro painel, inclusive,
vai se chamar Fontes de Financiamento para o Agronegócio. Então a gente vai discutir um pouco do que você acabou de dizer, que é muito importante aí para a gente crescer nesse agronegócio. Agora, vem gente de fora, né? Você disse que vai ter... Vem, a gente tem, como a gente está tratando de exportação, né? Quer dizer, tema básico do Congresso de Exportação, nós vamos ter uma palestra inaugural e nós vamos ter o diretor da divisão de Agricultura e Commodities da Organização Mundial do Comércio, tá certo? Vai trazer um pouco aí a visão da própria OMC, que é um órgão importante sobre o comércio internacional. Ele vai falar logo na primeira palestra, né? O nome dele é Edwin Casey, né? E ele vai dar um pouco essa conotação na palestra inaugural. Ele é americano? Não, acho que ele é belga. Falar de Bélgica nesses dias. Vamos esperar para ver o que vai ser depois. A Organização Mundial do Comércio O comércio internacional, eu acho legal, super factual vocês estarem botando esse tema, porque o presidente norte-americano está dando uma bagunçada no comércio internacional, né? Eu acho por isso o tema muito factual, quer dizer, muito atual vocês discutirem isso. Tem alguma relação ou você já tinha escolhido? Não, a gente já havia, quer dizer, a gente sempre escolhe, assim, quando a gente termina um congresso, quando a gente terminar esse de 18, a gente já começa a pensar no 19. A gente escolheu um pouco esse tema no final do ano passado, mas a gente já, muito em cima do que a exportação do agronegócio já vinha fazendo rotineiramente nos últimos anos, né? A importância dela até para a balança comercial brasileira, para a divisa, essa coisa toda, né? E essa bagunça toda que o governo americano está fazendo, principalmente no comércio mundial, certo? Não tem nem dúvida que isso aí de alguma maneira nos afeta, né? Pode ter em algum momento algum aspecto positivo, mas a gente tem que olhar sempre isso numa visão de longo prazo. Não dá para ficar olhando imediatista. De longo prazo, como é que fica isso, né? Então, e aí a gente vai tratar desse tema e, obviamente, você tendo lá, por exemplo, um representante da OMC, que é o órgão que olha isso aí, é fundamental para a gente entender quais serão os movimentos, principalmente movimentos e consequências no longo prazo de toda essa movimentação no comércio mundial, que de alguma maneira vai nos afetar. Ou em algum momento a gente vai ganhar, e se não fizermos nada a gente pode perder. Isso que precisa entender como é que esse jogo funciona nessa geopolítica que nós estamos vivendo no mundo hoje. O Brasil tem alguns problemas, alguns não tem muitos problemas. Nessa questão do mercado internacional tem uma que a maioria dos brasileiros não acredita, mas é assim que funciona. Por exemplo, teve um debate recente aí que os russos queriam exportar para a gente trigo, acho que etanol, petróleo e alguma outra coisa. E até carne de frango, acho que assim. O mercado internacional funciona mais ou menos assim, apesar dos brasileiros alguns brasileiros não entenderem. Você exporta farelo para a Europa e ela quer exportar frango para cá ou exportar outra coisa para cá, açúcar de beterraba. É assim que funciona. Não é unilateral. O Brasil é o maior produtor de açúcar, o maior produtor de café, o maior produtor de laranja. Ele tem mercado, tem produto para inundar o mercado. Mas no mercado internacional vai e vem, não é isso? É isso. O mercado, quando você olha essas transações no mercado, esses trade que a gente chama, obviamente que você tem o lado que você exporta, mas você também tem o lado que você importa, tá certo? Balancear o trade de importação e exportação é fundamental. Não dá para ser só exportador e também não dá para ser só importador. Quer dizer, então, é importante dizer, não dá para você fazer uma exportação sem também fazer algumas compensações de importação, senão você vai ficar sempre no mesmo lugar. Se não é mercado global. Se não é mercado global, senão é só venda de excedente. Nós vamos a um pequeno intervalo, eu converso com o diretor executivo da ABAG, o Luiz Cornacchione, e ele está falando do evento que vai acontecer aí em um mês, que é o Congresso, não sei, posso falar Congresso ABAG B3? Exato. Congresso que a Bolsa aqui também está envolvida, que é esse congresso tradicional que já acontece há quantos anos? 10? Essa é a 17ª edição. Quase 20 anos, quase 2 décadas. Vamos ao intervalo rapidinho, volto já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto é o Congresso do Agronegócio ABAG V3, que vai acontecer agora no comecinho de agosto. E para contar para a gente as particularidades do que vai acontecer lá, está aqui comigo o diretor executivo da ABAG, que é o Luiz Cornacchione.
E eu queria retomar a conversa com o Conrad da seguinte forma. Além dos demônios externos, que são muitos, nós temos Donald Trump, nós temos Vladimir Putin, nós temos a União Europeia, olha quanta encrenca, temos a Ásia, nós temos os diabos internos. Eu, quando eu tinha cabelo, tinha o governo brasileiro controlava preços. Nós tínhamos até uma comissão interministerial de preços. E um amigo, com certeza é um amigo comum, que ele é extremamente simpático, ele até ganhou o apelido de xerife. É o meu amigo Milton Dalari, não é isso? Dr. Zé Milton Dalari. Isso. Ele era o xerife dos preços. Agora voltou à moda esse negócio de controlar preço. E está criando um baita de um lado. Nesse Congresso da BAG vão falar disso. Esse negócio de tabelar preço. Pô, eu achei que a gente tinha aprendido que o mercado é o mercado, né? Como é que estão vocês? A BAG está se mexendo, está com liminar e está. Como é que vocês estão lidando com esse negócio, hein? Bom, Resch, no Congresso a gente vai falar alguma coisa de limites, oportunidade, mas só fazendo um parênteses nessa questão da tabela de frete, isso é um absurdo completo. Tá certo? A gente vive no mercado global, a gente vive, a livre iniciativa é fundamental, isso é um princípio básico da livre iniciativa. Quer dizer, você agora, quase em 2020, querer fazer tabelamento, com toda a experiência que nós tivemos no passado, não muito remoto, tá certo? Você acabou de dar um exemplo aqui, que não dava certo lá, onde você tinha até um sistema, a economia era um pouco diferente, a mundial era brasileira, tal, mas hoje em dia isso está fadado a não dar certo. Tá certo? Isso não tem nem chance de dar certo. O que isso faz? Você interfere na livre iniciativa e distorce o mercado. Você faz uma distorção no mercado enorme com essa coisa, como nós temos assistido nessas últimas semanas. Você tem transporte parado, você tem safra parada em armazém e outra safra chegando sem sair, você tem produto que não chega onde precisa chegar, quer dizer, é um absurdo o que aconteceu. Nós da BAG, logo que saiu o tabelamento, entramos com uma liminar, conseguimos uma liminar na Justiça Federal, operamos com essa liminar praticamente 9 dias, mais ou menos 8, 9 dias, e aí a semana retrasada, na quinta-feira retrasada, o ministro Luiz Fux suspendeu, ele tinha suspendido antes as ações, não as decisões. Então a gente andou com a liminar um tempo, aí a semana retrasada, quinta-feira retrasada, ele continuou suspendendo as ações, suspendeu as decisões. Né? Aí a liminar, todas, a liminar parou. A gente tinha uma esperança semana passada que teve um outro julgamento, na última quinta, dia 28 de junho, mas o ministro ele manteve a posição, quer dizer, ele não julgou o mérito, e empurrou para final de agosto, vai julgar o mérito depois de uma audiência pública. O que preocupa muito, porque nós estamos falando de mais quase 60 dias, 50 e poucos dias, nessa indefinição, e aí é com safra de soja que não consegue sair, a safra de milho, a segunda de milho chegando agora que não sabe onde vai chegar e por aonde, e depois você tem uma outra série de produtos que vem por aí, safras que vem por aí, como é que vão movimentar essa questão toda? Então, realmente, essa tabela criou uma distorção monumental no mercado e não tem dúvida que nós vamos ter reflexos nisso daqui a pouco, né? Porque as coisas começam a paralisar e você vai ter que, de alguma maneira, fazer isso andar de algum jeito. Então, realmente é espantoso ter chegado onde chegamos agora, nesse momento. Como se fala nos países de língua inglesa, o Brasil não tem jeito, é back to the past, volta para o passado. E aí tem um que é pior, diz que nem no passado, alguns dizem que não dá para confiar nem no passado, aí realmente é complicado. A gente sabe disso, velho. Alguma vez deu certo o tabelamento? Nenhum. Vai dar certo agora por quê? Não, e o Brasil tem histórias incríveis, que o Conrad é moço. O Brasil, desde a época de Getúlio Vargas, que eles tabelavam o preço do trigo, que o pãozinho da padaria, esse setor foi prejudicado durante décadas, 30, 40 anos. Quando do ex-presidente Fernando Collor, tudo bem, eu acho que de algum sentido o Collor melhorou a nossa vida, quando ele falou que o carro que a gente usava era carroça. Os carros melhoraram. Mas ele acabou com o IAA, o IBC, tudo institutos que eram feitos para controlar o incontrolável, que é o mercado, não é isso?
quando a gente acha que já está passando nisso, voltamos para trás. Realmente é um absurdo. E você dizendo, quer dizer, lá no Congresso, como a gente estava dizendo, tem um outro painel que nós vamos tratar exatamente. Tem uma palestra de abertura com o MC, temos lá um primeiro painel sobre fontes de financiamento, que a gente já abordou. Tem um segundo, que vai ser sobre toda a questão do comércio internacional, exterior, que está chamando. Né? E aí, nesse, a gente vai tratar limites e oportunidades, e olhar um pouco para limites, e aí olhando para os limites, os nossos limites internos, aí realmente nós temos uma série de problemas. Nem a tabela de frete é uma delas. Nós temos problemas seríssimos de logística nesse país. Tá certo? Esse é um limitador importante para a exportação brasileira. Se a gente não evoluir nessa questão de logística, não é só logística ferroviária e rodoviária, não, logística de portos, cabotagem, etc, etc, etc. Obviamente, a sustentabilidade da exportação vai ficar... é quando o navio fica parado no porto. Não fica lá fundiado. Por dia, né? Fica lá esperando para fazer a movimentação. Quer dizer, esse é um limite, de vários, mas esse é um limite importante. E nesse painel nós vamos tratar realmente dos limites e da oportunidade que nós temos. O Luiz não falou isso, porque não sei se é ligado à BAG, mas eu imagino que seja também. Mas o que está acontecendo na área de fertilizantes é gravíssimo também. Não, sem dúvida nenhuma. Assim, a gente tem a turma... Tem navios, outro dia eu vi que tinha 10, 15 navios fundeados em Santos, esperando para desembarcar adubo, que vai ser usado daqui 1 mês e meio, 2. Não, realmente tem a questão toda de fertilizante. Eu acabei não passando, mas você tem fertilizantes. A gente tem uma relação muito próxima com o pessoal da ANDA, a gente tem aí muito próximo com eles. Você tem, na parte de defensivos, na parte de defesa vegetal animal, você tem entrega de produtos para fazer. Não esquece que nós vamos começar daqui a pouco uma safra e precisamos movimentar. Aí tem uma coisa que eu soube outro dia que é um absurdo. Você sabe que o Brasil tem deve ser o número 1 em reciclagem de embalagem vazia. Sim. Que é feito pela turma, muito bem feito pela turma lá do Impev. A turma lá do Rando, que faz isso de uma maneira. Faz isso de uma maneira maestral. Tá? Outro dia conversando com eles, eles não conseguem movimentar, estão com embalagem para trazer. E ele me contava outro dia que está mais caro trazer embalagem vazia do que levar embalagem com produto. Esse negócio. Isso não dá para acreditar o negócio. Falando com ele, correndo há uns dias atrás, quer dizer, uma coisa importante, quer dizer, trazer as embalagens, fazer. O Brasil é campeão nisso, não tem nenhum país que chegue nem perto da gente. É o maior projeto do mundo esse de isso está parado. O cara está nas pontas, cheio de embalagem vazia para trazer, não consegue trazer, porque o frete para trazer uma embalagem de retorno, para reaproveitar, que tem tudo a ver com sustentabilidade, essa coisa toda, com saúde, essa coisa toda, está parado porque custa mais caro o frete para trazer do que para levar embalagem cheia com produto. Isso aí é curioso, só para rapidamente, esse processo de reciclagem de embalagens defensivas, ele começou para retirar o produto do campo, porque continha resíduo, blá, blá. Mas a coisa foi indo tão bem, que hoje as embalagens que voltam, essas que estão paradas por causa de frete, e elas são reaproveitadas, elas viram outras embalagens. É um espetáculo de projeto. É uma indústria, criou uma nova indústria. O que o Impev faz é um espetáculo, um negócio maravilhoso. Outro break. Aqui demora para começar o programa, mas quando começa vai rápido. Esse simpático Luiz Conracchione é diretor executivo da BAG e está falando para a gente do congresso que vai acontecer aí em 1 mês, acho que um pouco mais, 32, 34 dias. Nós voltamos para o último bloco já, até já. Olá, começa agora o último bloco desse programa. Eu converso com o diretor executivo da ABAG, a ABAG, Associação Brasileira do Agribusiness, e o Luiz Conracchione. E agora a gente vai falar aí acho que de outro demônio interno. Vocês sabem que essa coisa do demônio, eu brinco um pouco aqui com o Luiz, eu estou brincando, que o Brasil tem uma palavra que é difícil de explicar, é uma palavra assim, idiosincrasias, mas o Brasil tem umas coisas curiosas. Falta estrada, falta porto, falta navio fica no porto. E, por exemplo, num dos segmentos, o Brasil consegue exportar, eu não sei como, já perguntei e não me disseram. Num ano de safra cheia, o Brasil consegue embarcar 3 milhões de sacas de café por mês. É um milagre. Para mim isso é um milagre. Mas o pessoal exportador de café não entra em detalhes. Eu sei que eles embarcam. Mas vamos ao próximo demônio que a BAG vai tocar lá na... Bom, a gente falou em cada bloco, o primeiro que eu te falei, a palestra de abertura da OMC,
o bloco sobre financiamento para o agro. Depois nós vamos ter um outro painel sobre comércio exterior, limites e oportunidades. E o último nós vamos tratar aí que está chamando de novo governo, né, e prioridades, ou 2019, novo governo e prioridades. Vamos tratar aí como é que, num aspecto até muito mais política e de execução, as principais prioridades do agronegócio, não só para exportação, obviamente, mas para produção, para inovação, pensando em pesquisa, coisa toda. Está sendo a questão de uns mais ou menos 4, 5 meses, já vem sendo desenvolvido um programa, isso está sendo coordenado pelo Roberto Rodrigues, da FGV, da GV Agro, né? E a ideia, nós vamos ter no painel alguns debatedores de vários setores, e o Roberto também vai dar vai trazer para 6 grandes indicadores, né? 6 grandes drives que a gente chama, para poder discutir o que para o novo governo aí, o que a gente precisa estar preparado para depois, esperando a eleição, a gente conduzir um novo governo, que são todos aqueles pontos, já falei de algum deles, como logística, essa coisa toda antes, mas vai ser um painel interessante, porque vamos discutir aí essa questão toda de governo. Agora, com a título de provocação, o pessoal do agro tá se virando muito pro lado do coronel, capitão lá, do Jair, eu não sei o que ele é. Ele foi coronel, você sabe, Kleber? Ele foi militar, enfim. Eu tenho ouvido muito pessoal do agro dizendo isso. Pessoalmente, eu não discuto política, futebol e religião, mas procuro não falar disso aqui. Mas o setor tem, a BAG tem aí alguma... Vai ouvir algum candidato? Não, assim, é difícil falar. Primeiro, vamos imaginar, primeiro são todos pré-candidatos, né? Quer dizer, nós estamos... não tem candidato. Nós estamos vivendo um momento assim, esse momento agora são todos pré-candidatos. Os candidatos serão definidos até 15 de agosto, se eu não estou errado no calendário eleitoral aí. Aí depois de 15 de agosto, deixa de ser pré, passa a ser candidato. Não temos nenhuma preferência, até porque a BAG, até por ser uma entidade de classe, tá certo? A gente não tem nenhum viés político, nem podemos, até por uma questão até de estatuto, a gente não se envolve nesse negócio, porque cada um, como você disse, religião, política e futebol, cada um tem a sua... Então, as entidades não vivem de imposto sindical, nada disso. Nada. Não, né? Você lembrou bem. Sorte de vocês. Lembrando outra coisa, não só a BAG, tem uma série de entidades setoriais, todas elas são entidades privadas e vivem com recurso privado, tá certo? Então, desse mal a gente não vai morrer, tá certo? Pode morrer de outro, mas desse não. Eu falo sempre aqui, por exemplo, se a BAG, por exemplo, paga para o Luiz Conacchione passagens de primeira classe para qualquer lugar, Europa, Estados Unidos, Ásia, o problema não é meu, nem do povo brasileiro. É o dinheiro deles mesmo que eles estão gastando. Isso não pode acontecer no âmbito de governo. Aí é que a coisa fica feia. Você gastar o seu dinheiro, você pode fazer o que você quiser com ele. Isso é verdade. Mas nesse painel específico, a gente vai discutir realmente essa questão. Quais são as principais diretrizes que a gente precisa estar com elas prontas. Não só pronta, tem que estar pronta e consensada. Essa é a ideia. A gente vai montar, discute consenso. Bom, todo mundo tem consenso, dá 6 ou 7 pontos. Também não adianta levar um caderno de 400 folhas, porque adianta. Ninguém lê. Né? É levar aí 6, 7 pontos, que são os mais fundamentais, aqueles que o setor, em consenso, entende ser importante, para que a hora que começar o novo governo, a gente tiver a decisão de quem será o governo, de que maneira vai operar, você poder endereçar isso, que com certeza serão pontos que vão mudar o posicionamento do Brasil, não só na exportação, do Brasil do agro na exportação, mas também em outras coisas, mercado interno, então, que é tão importante quanto a exportação. Sim. Agora, reforçar isso, não é só a exportação que é importante para o agro, o mercado interno é fundamental. Nós temos aí 200 e tantos milhões de habitantes, é um mercado enorme, um mercado importante, então a ideia é discutir isso aí, consensar esses pontos e quando tiver um novo governo, estar preparado para discutir esse assunto. A gente às vezes acha que estamos falando aqui num canal de agro, que a gente está falando porque a gente sabe do que a gente está falando. Mas, às vezes é verdade, nem sempre é. Mas a importância do mercado interno que o Conacchione está falando, você pega carne de boi, a gente exporta 25%. 75% nós comemos. Café exporta 35 milhões, mais ou por aí. menos. E a gente consome 21, 22 milhões de sacas.
Frango, então, nem se fale, suínos e por aí vai. Então, o mercado externo é importante, sim, muito importante, mas o interno é o que segura, é a base, né? Sempre costumo dizer, a gente tem um mercado interno fundamental, certo? De mais de 200 e poucos milhões de habitantes, quer dizer, ele segura boa parte. Se pegar, por exemplo, na área de hortifrutos, então, é mais ainda, tá certo? Logicamente, por a gente ter uma produção bastante pujante, a gente também tem como exportar, porque a gente acaba tendo um excedente para exportação, o que é muito bom, porque traz divisa para o país. Quer dizer, então, não é um é mais importante que o outro, os dois são importantes. O mercado interno é fundamental e a exportação também é muito importante. O que nós temos que fazer é balancear isso de uma maneira inteligente. Outra provocação, talvez esteja lá nesse plano de apresentar para os futuros candidatos à presidência, não sei. Mas o que está muito na moda hoje em dia, você deve estar sabendo, evidentemente, é que parece que está virando um hábito bem desagradável esse negócio de insegurança no campo, roubo. Vocês têm lidado com esse assunto? Dentro dos vários, a gente está terminando o documento aborda vários pontos, né, desde infraestrutura e tal. Uma delas é a parte de segurança mesmo, segurança no campo ou segurança pessoal. Não, os caras estão roubando tudo, cara. Roubam trator, roubam animal, roubam defensivo, roubam semente. Tudo. E é realmente um problema muito sério, porque você está lá na ponta e não é muito fácil você administrar isso lá. Dentre alguns itens que eu te falei, segurança é um dos itens que faz parte desse documento e com certeza vai ser conversado e vai ser consensado um ponto para se levar depois para frente. Ok, Luiz. O Luiz faz o evento deles na segunda-feira, porque eu trabalho mais na segunda, mas dessa vez eu vou dar um jeito de aparecer. Nós vamos conversar com a turma da B3 aqui, pode ser que eu vou pedir para liberar você aqui. Nosso tempo acabou, Luiz. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso lá para o teu evento. Obrigado, Red. Foi um prazer. Se eu puder, eu vou lá aplaudir também. E lembrando que é dia 6 de agosto, no Sheraton WTC, que a gente chama de World Trade Center, ali que fica junto ao Hotel Sheraton, né? Chama Sheraton WTC, ali perto da Berrini, no dia 6 de agosto. Espero todo mundo lá, vai ser um evento importante. É um evento que é um sucesso, é sempre lotado. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, West, até a próxima. Obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Até lá.